Amados, antes de iniciar a gravação desse vídeo, eu quero chamar a sua atenção. Primeiro, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva. Divulgue esse vídeo com seus amigos, com irmãos da sua igreja, para que nós possamos conseguir mais inscrições no nosso canal e para que nós possamos fazer um trabalho cada vez mais eficiente. E eu quero lembrar de uma coisa: se você gosta dos esboços escritos, eu deixei na descrição do vídeo o link para você acessar ao esboço desse vídeo que nós estamos fazendo. Olá, bem-vindo ao canal Livro Aberto. Hoje, dando continuidade às gravações dos vídeos da Escola Bíblica Dominical da Editora Betel, abordaremos o tema da lição de número 9, a Triunidade Divina, o Pai e o Filho em perfeita harmonia eterna. O texto bíblico dessa lição está no Evangelho de João, capítulo 5, versículos de 19 ao 30. E o meu objetivo ao fazer essa gravação é compreender a relação eterna e inseparável entre o Pai e o Filho, reconhecendo que Jesus é a plena revelação do Pai e que ambos compartilham a mesma essência, poder e glória. Irmãos, a expressão triunidade divina ressalta a verdade fundamental de que a relação entre Pai e Filho não é de competição ou hierarquia temporal, mas de comunhão perfeita e perene. Nesse sentido é que nós vamos fazer essa abordagem desse tema, que é um tema provocante e que nos faz refletir sobre a formação da Trindade, um dogma da Igreja que perdura já por séculos e que nunca foi adequadamente interpretado por nenhuma das correntes que procuram fazer essa interpretação. Na perspectiva bíblica, o Filho não age independente do Pai, mas em plena unidade de vontade, amor e propósito. Se você observar o que as Escrituras dizem em João capítulo 10, versículo 30, está dito: eu e o Pai somos um. Portanto, essa é uma declaração enfática a respeito da unidade entre Pai e Filho. Ainda no Evangelho de João, capítulo 17, versículos 21 ao 23, diz assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amados a eles como me tens amado a mim. Então veja que essas declarações são muito enfáticas. Não dá para você ter dúvidas e questionar a questão da triunidade divina, de unidade entre o Pai e o Filho, naturalmente. Essa harmonia entre o Pai e o Filho revela que a obra da criação, da redenção e da consumação da história não é um projeto individual de uma das pessoas da Trindade, mas uma ação conjunta, onde cada pessoa exerce sua função em perfeita concordância. A Trindade é uma entidade, se é que eu posso chamar assim, que age em perfeita harmonia. Não são, portanto, três deuses distintos, mas um Deus que se manifesta de forma independente, mas coesa, para atender aos processos da criação, da formação, da manutenção e da preservação de tudo que foi criado por Deus desde o Bereshit bara Elohim, quando Deus criou todas as coisas como nós as temos descritas na palavra dele, a Bíblia.
essa triunidade trata de um mistério profundo. A distinção de pessoas não anula a unidade da essência. Veja, o fato de existir Pai, Filho e Espírito Santo não anula a essência, a unidade de essência, ou seja, é uma coisa só. E mais, a unidade da essência não dilui a individualidade. Note que, embora sejam unas, elas permanecem individualizadas, independentes uma da outra. Eu sei que essa linguagem parece confusa, parece um tanto quanto meio nebulosa, mas a Trindade é um dos dogmas que nós devemos aceitar pela fé. Da maneira como está descrito nas Escrituras, é que nós precisamos compreender e crer. Não dá para você ficar criando muitos detalhes, você tentando mostrar de várias maneiras, como eu já vi tantas pessoas tentar explicar, como a luz do sol, o calor do sol e a presença do sol, enfim, como a questão da água no estado líquido, sólido e gasoso, e tantas outras formas de manifestação que as pessoas procuram descrever a questão da Trindade como uma figura geométrica de um triângulo. O que nós precisamos para aceitar o dogma da Trindade, essa doutrina, é você crer que Deus ele é um só, mas manifesto de forma trina, ou seja, existe em atuação as três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Podemos dizer numa linguagem comum para que fique mais clara qual é a função de cada um. O Pai é o Criador de tudo, o Filho foi o Redentor dessa criação, que se viu condenada por conta do pecado, e a preservação dessa criação para que ela se mantenha nos padrões que ela foi criada, ou próximo daqueles padrões, é a ação do Espírito Santo aqui entre o povo de Deus aqui na terra. Então veja aqui, em outras palavras, nós podemos dizer que o Pai e o Filho não só coexistem, mas coagem em amor eterno, manifestando a glória de Deus na história da salvação. O Evangelho de João apresenta de forma clara que o Filho revela o Pai. Como ele disse, eu já li em João 14, versículo 9. Quem me vê a mim, vê o Pai. Ou seja, é a mesma essência, é a mesma pessoa. O amor do Pai foi manifestado quando enviou o Filho, que não veio fazer a sua vontade, mas para cumprir integralmente a vontade do Pai. Assim, em Cristo, nós vemos o Pai atuando no mundo, operando a salvação da humanidade, e o Espírito Santo preservando toda a obra de Deus. Então, como eu disse, o Pai criou, o Filho redimiu aquilo que tinha sido corrompido pelo pecado, e o Espírito Santo preserva isso até agora. O amor do Pai revelado no Filho. Veja que ao enviar o seu Filho, Deus nos deu a prova do seu amor pela humanidade. A isso, nessa manifestação, nesta forma de agir, vemos a forma como Deus vem ao longo da história humana tratando-a de forma muito especial. Depois de Deus ter criado tudo, para dar ao homem a primazia, para dar ao homem todo o controle, todo o domínio, como ele diz no livro de Gênesis, para que o homem dominasse sobre tudo. O pecado, entretanto, corrompeu esse domínio que o homem poderia ter. Quando o homem se corrompe, que é expulso do Éden, ele perde toda a autoridade que ele tinha sobre toda a criação. Aí, como diz as Escrituras, ocorre a inimizade entre o ser humano e o restante da criação de Deus. E hoje
O ser humano foi redimido, como nós temos a redenção em Cristo Jesus no Calvário, mas ainda assim, como dizem, né, o diabo ele está derrotado, ele está ferido, mas ele não está morto. Ele continua agindo, prejudicando a relação da humanidade com Deus. Ele procura e faz de tudo para que a humanidade se corrompa, se afaste de Deus. Então, nós devemos olhar hoje a atuação da Trindade ou da triunidade de Deus na forma do cuidado que ele tem com a sua criação. E como nós sabemos, o ser humano foi, eu diria, a coroa da criação de Deus. Primeiro Deus fez o ambiente, Deus preparou todo o ambiente, criou as demais criaturas e depois de tudo criado, ele cria o homem e coloca o homem como ele o colocou no Éden para que ele pudesse cultivá-lo e trabalhar nele. O pecado descaracterizou todo esse processo que Deus havia estabelecido para que o homem vivesse bem. Mas note que quando tudo isso ocorre, que há essa queda absurda que o homem experimentou no Éden com o pecado, a única forma de redenção era se o próprio Deus agisse. O homem não tinha mais condições de, por ele, reagir à queda que ele sofreu ali no Éden. Então, o que é que a palavra de Deus diz? Que Deus enviaria o Filho dele para que pudesse redimir ou readquirir a humanidade para que Deus pudesse controlar novamente. E aí, ao enviar o seu Filho, Deus nos deu a prova do seu amor pela humanidade. O Filho de Deus é chamado nas Escrituras de unigênito. E por que ele é chamado de unigênito? Porque possui a mesma natureza e essência do Pai. Ele é o eterno Filho de Deus, o Pai da eternidade, como as Escrituras bem o descrevem. Chamar Jesus de Filho unigênito afirma que ele participa da mesma essência do Pai, João capítulo 10, versículo 30, que nós já citamos. Ele existe eternamente como filho, não sendo criado, mas gerado de forma misteriosa e atemporal dentro da vida trinitária de Deus. Não dá para a gente deixar esse fenômeno, esse ato claro para a compreensão humana, senão pela fé no que as Escrituras dizem. A sua singularidade está no fato de ser único mediador entre Deus e os homens, conforme as Escrituras relatam. Então, nesse sentido, Cristo veio para que a humanidade pudesse retomar a sua caminhada em direção a Deus. Hoje o ser humano tem a liberdade de fazer a escolha se ele quer ou não servir. Embora nós tenhamos aí aqueles que defendem a doutrina da eleição sobre a graça irresistível, dizendo que a graça de Deus não pode ser resistida. Nós cremos que o livre-arbítrio que todo ser humano tem, ele dá ao ser humano a capacidade de escolha. Eu quero ou eu não quero. Veja, a vontade do Filho é a mesma vontade do Pai. A obra redentora de Cristo aqui na terra foi o cumprimento da vontade do Pai que o envia. Então, logo, Jesus declarou que não fazia nada de si mesmo, mas tudo conforme o Pai lhe mostrava. Isso evidencia a unidade perfeita entre ambos. Se lermos o texto da nossa lição de hoje, você vai perceber isso de forma
não tão nítida, mas pelo menos compreensível e bem compreensível. Portanto, o Filho veio para realizar aquilo que o Pai determinou, as obras do Pai. Durante seu ministério, Jesus sempre atribuiu ao Pai a origem de suas obras. Ele nos ensina a viver para cumprir a vontade de Deus e não a nossa. Portanto, o sacrifício de Cristo foi em prol da nossa volta para Deus, para que nós pudéssemos retomar o nosso processo de comunhão e de relação direta com Deus. Então, portanto, a obra do Calvário é algo que a Trindade realiza a fim de que nós, seres humanos, tenhamos a liberdade de voltar a Deus. Sem o Calvário não haveria possibilidade disso, porque as Escrituras dizem que a única forma de nós voltarmos para Deus seria mediante um sacrifício, e um sacrifício de sangue, porque as Escrituras dizem que sem derramamento de sangue não poderia haver salvação. Então, o Filho é, na realidade, a revelação plena do Pai. As Escrituras dizem que Deus, ao longo da sua relação com o ser humano, ela vem acontecendo da seguinte forma. Quando Deus cria o homem e o coloca no Éden para dali ele se tornar senhor de toda a criação, a relação de Deus com o ser humano era uma relação completamente aberta. Deus se mostrava para Adão, Deus conversava com Adão. Diz as Escrituras que Deus visitava Adão todos os dias. Agora, após o pecado, essa relação muda. Deus não mais aparece ao ser humano. Deus não mais mantém um contato direto com o ser humano. E até que ocorresse a remissão ou a reaquisição do ser humano por Deus, porque o pecado nos tirou da presença de Deus. A única forma de retomarmos essa caminhada era pelo sacrifício vicário de Jesus, que ele realizou. Então, a partir dali, a humanidade volta a ter possibilidade de comunhão plena com Deus. Porque as Escrituras dizem no livro de Hebreus que Deus antigamente falou de diversas maneiras, se revelou de diversas maneiras, mas a nós tem falado por seu Filho. Ele que nos dá o pleno direito de voltarmos a ter comunhão com Deus. Então essa é a nossa situação hoje. Cristo, portanto, torna visível o Deus invisível e manifesta ao mundo o caráter e a glória do Pai. Então, quando nós olhamos para a obra de Cristo, a obra redentora dele, nós estamos vendo Deus agindo em prol da sua própria criação, restabelecendo a comunhão, a união que foi quebrada com o pecado no Éden. Então nós precisamos reconhecer isso. Por isso que não há meios de o homem retornar a Deus senão por meio de Cristo, como diz as Escrituras, que em nenhum outro há salvação, somente por meio de Jesus Cristo. É por ele que nós nos aproximamos novamente de Deus e podemos manter a nossa comunhão plena com ele. Veja, o Filho de Deus, ele age desde o momento da criação. Todas as coisas, diz a palavra, foram feitas por meio dele. Jesus é eterno e participante ativo da obra criadora. Em todos os momentos da história, não é esse o propósito dessa lição, mas em todos os momentos da história do relacionamento de Deus com a humanidade, nós percebemos Deus se manifestando de forma plural. Desde o momento que talvez ele foi uma das primeiras vezes que ele faz isso, porque nós não sabemos como ocorreram os encontros e os diálogos entre Deus e o homem no Éden.
Mas a gente percebe que mesmo antes disso, quando Deus ele diz, olha, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, o verbo está aqui no plural, façamos. Então é uma demonstração clara de que não havia um só ali naquele momento, mas havia mais de um. E a gente vê perfeitamente ao longo da Bíblia a Trindade sendo manifesta de forma muito clara. As Escrituras dizem que o Verbo se fez carne, ele é da mesma substância que o Pai, compartilhando a mesma autoridade e a mesma divindade. Se você pode ler isso tanto no Evangelho de João como nas cartas paulinas. Tem essas declarações perfeitas. E nós podemos ver por meio das Escrituras que o Filho de Deus, ele é eterno. Não é o que ele mesmo declarou? Antes que Abraão existisse, eu sou. Então isso fala da sua eternidade. Ele foi criado antes, ele foi criado antes de todas as coisas. Só que quando a gente fala ele foi criado, aqui esse foi criado soa muito mais como ele se manifestou antes de todas as coisas acontecerem. Então é dessa forma que a gente deve interpretar a expressão ele foi criado. Ok? Então veja que antes de existir o mundo, o Filho já estava com o Pai. Ele é o Deus eterno, revelado no tempo da história para a salvação. Leia João capítulo 17 e você vai perceber esse modo como eu estou te falando. Agora veja, o Pai e o Filho são iguais em essência e em poder. Às vezes você fica meio na dúvida, mas por que então, se Jesus é pleno de poder, por que quando ele esteve aqui na terra, ele não demonstrou isso? Inclusive quando fizeram perguntas para ele sobre quando se daria o findar de todas as coisas, ele disse que só o Pai sabia. Por que ele disse isso? A gente sabe pela palavra de Deus que quando Jesus encarnou aqui, nascido de Maria e de José, lá em Belém, ele se encarnou como um ser humano. Eu diria que ali não era uma teofania, porque a teofania é quando a divindade assume forma corpórea. Mas ali não. Ali foi a divindade se humanizando, tornando-se plenamente homem. E como homem pleno que ele foi, ele não era onisciente. Nós podemos claramente dizer isso. Ele perdeu a sua identidade divina? Não. Tanto que nós afirmamos que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Só que a obra redentora dele, o sacrifício vicário dele, foi feito como homem. Porque se ele fosse se oferecer como Deus, o sacrifício dele não seria válido. Porque o sacrifício dele teria que ser feito por alguém que tivesse condições de se apresentar ali como substituto de todo ser humano que havia pecado. O pecado foi transmitido por Adão a todos nós somos contaminados como que hereditariamente pelo pecado, e a única forma de nos redimirmos era um sacrifício perfeito. Jesus foi o único ser humano que nasceu, cresceu, ele conviveu com todos, ele estudou, ele teve as mesmas experiências humanas, sem entretanto pecar. Por isso é que às vezes a gente se confunde nessa questão de Cristo não ser totalmente Deus e agir como Deus. Muitas vezes quando vemos os milagres de Jesus, as coisas que ele fez, a gente fala, mas como ele fazia aquilo se ele não era Deus? Veja, todas as vezes que Cristo fazia algum milagre, algum sinal, algum prodígio, alguma maravilha, ele estava atuando sob a
profunda ação do Espírito Santo na sua vida. Então ele orava sempre antes de realizar qualquer feito notável, porque ele era completamente dependente de Deus como ser humano que ele foi. Essa é a dificuldade que muitas vezes nós temos. Então o Pai e o Filho são iguais em essência e poder. Jesus não é inferior ao Pai, mas possui a mesma glória e atributos divinos. Note, isso como Deus. Agora, quando ele encarnou aqui, tomou forma humana, ele não tinha onisciência, ele não era onipresente e ele não era onipotente. Jesus, ele sentia, ele tinha os mesmos sentimentos humanos. Ele chorava, ele sentia dor, ele sentia fome, ele se entristecia. Isso são características exclusivas de homem, não de Deus. Então veja aqui, é algo assim muito interessante que nós precisamos atentar, que nós precisamos observar. O Filho, ele é onipotente, veja, ele tem todo, portanto, poder, ele tem poder sobre a vida, sobre a morte e sobre o inferno. Basta você olhar nas Escrituras no Novo Testamento o que elas dizem, fecha lá com Apocalipse. Que ele tem as chaves da morte e do inferno. E todas as coisas foram entregues em suas mãos. Ele tem o controle de tudo. Isso está também nas Escrituras. Jesus, ele é onipotente, Jesus, ele é onipresente. Enquanto o ser humano, repito, ele não tinha esses atributos que são intransferíveis de Deus, tá? Porque os atributos que são transferíveis de Deus para o ser humano, ele tinha também todos, mas esses aqui, que são atributos intransferíveis, como o ser humano, ele não tinha. Então veja, agora, como Deus, ele é onipresente. Jesus está presente em todos os lugares, garantindo que estaria com os seus até a consumação dos séculos. Eu estou convosco todos os dias, tá? Então veja, o Filho é onipotente, onipresente e onisciente. Isso significa que ele sabe todas as coisas. Cristo conhece todas as coisas, revelando que sua sabedoria é infinita. Amados, isso nós precisamos entender e ficar atentos, porque é algo muito, mas muito relevante para a nossa relação com Ele e a nossa relação com Deus. Portanto, veja uma coisa. O Pai e o Filho compartilham a mesma essência divina. Têm os mesmos atributos. Têm a mesma essência. Então, logo, eles atuam em perfeita harmonia. Não há nenhum tipo de divergência entre aquilo que Cristo faz e aquilo que Deus quer que seja feito. Há uma harmonia plena, completa. A missão de Cristo aqui na terra foi revelar o Pai, demonstrando seu amor, sua justiça e seu poder. E ele o fez exatamente com a intenção de nos reconduzir à comunhão com Deus. Como disse o evangelista João, ele veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É por adoção que nós somos filhos de Deus? Sim, hoje é por adoção, porque o pecado nos separou completamente de Deus. E o sacrifício vicário de Jesus nos reatou a comunhão. Então nós fomos readmitidos, nós fomos adotados, nós somos filhos por adoção agora. Veja que então, entender essa unidade é fundamental para fortalecer a nossa fé e compreender que ao honrarmos o Filho de Deus, também nós estamos honrando o próprio Deus. Irmãos,
a compreensão da Trindade e da harmonia como eles atuam é algo que nós não precisamos ficar preocupados em desvendar em minúcias, a ponto de a gente tratar isso como um assunto comum. Não. A questão da triunidade divina não é um tema que você pode tratar com ele, detalhar e especificar e apontar A, B, C ou D como soluções para a compreensão dessa doutrina ou desse dogma que a gente tem. O dogma da Trindade, ele foi estabelecido da igreja no Concílio de Nicéia, em 325, depois de Cristo. Portanto, é algo que sempre foi debatido. Desde Tertuliano, que foi um dos pais da igreja, esse tema é debatido até que ele foi plenamente discutido e aceito de forma pacífica que a Trindade é formada por 3 pessoas distintas com a mesma essência e unidas em todos os sentidos. Então não se preocupe se você não consegue entender plenamente a Trindade de forma que você não tenha nenhum tipo de dúvida. Não se preocupe com isso. Você pode ter dúvidas, você pode ter dificuldade. Eu creio que muitos cristãos, eu diria que a maioria absoluta dos cristãos tem dificuldade de entender isso. Mas não se preocupe com essa dificuldade de entender. Aceite isso como uma verdade bíblica, porque está nas Escrituras, e viva isso tranquilamente. Desfrute daquilo que Deus tem para você, que foi conquistado na cruz de Cristo, e o Espírito Santo hoje, ele nos molda de acordo com a vontade de Deus. Ele age em nossas vidas, nos mostrando os nossos erros, nos convencendo de nossas falhas, a fim de que nós vivamos para Deus, na presença de Deus. É isso que nós precisamos entender. Não se preocupe em detalhar as coisas que nós não conseguimos detalhar. Fique tranquilo de que a Trindade é algo que está nas Escrituras e plenamente justificada dentro das Escrituras. Se você não consegue perceber, como muitos cristãos não percebem, não se preocupe. Isso não vai afetar em nada a sua relação com Deus e a forma de você ser abençoado por Deus. Apenas creia que a Trindade existe da forma como as Escrituras nos ensinam. E eu gostaria agora de partir para a parte final desse vídeo, chamando a sua atenção para algumas coisas que eu queria que você praticasse. Diante desse ensino, que pode ser um ensino difícil de entender, mas ele é fundamental para que nós possamos desenvolver a nossa relação com Deus. E, como disse Moody, é uma frase que eu sempre uso nas minhas palavras, quando eu falo alguma coisa, é uma frase de Moody que diz que a Bíblia nos foi deixada não para nos trazer conhecimento, mas para transformar as nossas vidas. Então, o que as Escrituras dizem são verdades incontestes e são verdades que devemos nos apropriar delas. E por isso, nós precisamos crer naquilo que a Bíblia diz e colocar em prática. O conhecimento bíblico sem a aplicação torna-se um alimento feito para nós, mas do qual não desfrutamos, do qual não nos alimentamos. Ficamos desnutridos, ficamos sujeitos a todas as consequências de uma debilitação, de uma desnutrição, se nós não prestarmos atenção naquilo que as Escrituras dizem. Então eu quero chamar a sua atenção. Primeiro, reconheça que Jesus é a revelação plena do Pai. Ou seja,
Quando Cristo se humanizou, ele nos trouxe a revelação plena de Deus. Ele era humano 100%, mas ele era divino 100%. Creia nisso. É assim que nós devemos entender. Não existe outro caminho para se conhecer a Deus plenamente, senão pelo Filho. Aliás, em Jesus nós temos a revelação de Deus plena, completa. Não é? O livro de Hebreus diz que Deus falou antigamente por meio dos profetas, por meio da criação, por meio de tudo. Mas ultimamente ele nos fala por seu Filho Jesus. E é assim que nós devemos atentar. Então reconheça que Jesus é a revelação plena do Pai. Segundo, viva em submissão à vontade do Pai. Assim como Cristo nos ensinou com o exemplo dele. Ele disse, eu não vim para fazer a minha vontade, mas eu vim para realizar as obras do meu Pai. Ele disse isso em várias ocasiões, em vários contextos. Ele se manifestou dizendo que veio para fazer a obra do Pai, a obra de Deus, e ele a realizou plenamente, porque ele era o próprio Deus. Terceiro, confie no poder de Cristo, que tem autoridade sobre a vida, a morte e o juízo eterno. Amados, quando as Escrituras nos falam de Cristo, ela fala de um Deus que pode nos redimir, nos salvar plenamente, mas também pode nos condenar plenamente. Não foi isso que as Escrituras dizem? Temei aquele que pode lançar a sua alma no inferno, e não só o seu corpo. Então nós precisamos crer nisso e ver isso de verdade. Quarto, lembre-se de que Cristo está presente em todos os momentos de nossa vida, trazendo paz, consolo, segurança e, o mais importante, a possibilidade de nossa plena comunhão com Deus. Irmãos, sabem por que nós não conseguimos realizar aquilo que Jesus prometeu que realizaríamos? Ele disse que se nós crêssemos nele, nós realizaríamos as obras que ele realizou, realizaríamos mais. Sabe por que nós não fazemos isso? Por conta da nossa fraqueza da fé, por conta da nossa inconstância como servos dele. O tempo todo nós estamos num dilema entre o pecado e entre a santidade, entre viver para Deus e viver para as nossas próprias circunstâncias, viver para aquilo que nós queremos, daquilo que nós achamos que é certo. É exatamente por isso é que muitas vezes não realizamos aquilo que nós temos capacidade para realizar, porque nos foi prometido por Cristo. Ele disse que nós faríamos aquilo. Então, se nós não estamos realizando, a culpa é nossa. Fomos nós que deixamos de atentar para aquilo que as Escrituras dizem e por isso exatamente estamos na situação que nós estamos. Portanto, devemos voltar e cuidar disso. E, finalmente, valorize o estudo bíblico e a oração. Porque tanto a oração quanto o estudo da Palavra de Deus são duas maneiras que temos para alavancar a nossa vida espiritual, para mudar a nossa aproximação e nossa relação com Deus. Porque quando oramos, nós falamos com Deus, não é como diz lá no livro de Crônicas 7,14, 2 Crônicas 7,14, se este povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter de seus maus caminhos. Irmãos, quando nós oramos, nós podemos falar isso com Deus. Nós podemos pedir a Ele que nos perdoe os pecados que cometemos, os erros que praticamos, tudo aquilo que nos impede de ter comunhão plena com Ele. É pela oração que fazemos isso. E é pela oração que nós fazemos, não é uma oração terceirizada, não é uma oração que alguém faz por nós, somos nós que devemos chegar próximo de Deus e falar com Ele e pedir perdão. Agora, quando nós estudamos a Bíblia, a palavra que Ele nos deixou, aí nós tomamos conhecimento de como Ele quer que nós nos comportemos. É isso que nós precisamos fazer.
E nós estamos errando muito nisso, irmãos. Nunca uma geração foi tão negligente com as Escrituras como a nossa geração é, embora nós sejamos a geração que mais facilidade, mais possibilidade temos de estar em contato direto com as Escrituras. Todos nós fazemos isso. Irmãos, você pega o seu celular, mesmo que ele seja um celular antigo, você pode ter Bíblias ali, aplicativos de Bíblia nele, você pode andar com a Bíblia na mão, você pode ter a Bíblia no seu computador, você pode ter a Bíblia impressa em qualquer lugar, você pode ter a palavra de Deus ao seu alcance. Mas nunca fomos tão negligentes como a nossa geração é em relação à palavra de Deus. Estudar a palavra e orar são ainda as duas maneiras mais eficientes, mais eficazes para reatarmos nossa plena comunhão com Deus. Sabe por quê? São meios pelos quais o Espírito Santo nos faz compreender mais profundamente a unidade do Pai e do Filho. Que o Senhor te abençoe. Que nossa vida seja uma vida pautada por cumprir aquilo que Deus tanto quer que nós façamos.